Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre Deus é justo e justificador. E nós vamos utilizar o critério aqui de falar, quero apresentar para vocês toda uma base bíblica a respeito deste assunto. Tá? Então você pega a sua Bíblia, acompanha, apesar de estar na tela, mas quero que você acompanhe o raciocínio, não é o meu raciocínio, eu quero mostrar, é a Bíblia pura, tá? É o que está escrito na Bíblia. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Isso está em Romanos 3:26. Estou sempre usando a versão King James. Neste caso, Deus precisa manter a integridade do seu trono, manter o seu... Deus é justo, Deus não pode nunca deixar isso. Mas ele também se posicionou numa situação de ser justificador de todo aquele que deposita sua fé. E como isso acontece? Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Olha que interessante. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo. Deus estava trazendo todas as pessoas de volta para Ele. Essa a intenção. Deus estava restaurando toda a justiça que o homem perdeu lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou. O próprio Deus veio junto com Jesus Cristo, estavam aqui trabalhando a nosso favor. Acho que é muito importante meditar sobre esse assunto. E qual é a mensagem de reconciliação? Eu vou falar da primeira, que foi Jesus quem começou a pregar essa mensagem. Antes de iniciar, eu quero falar assim, a mensagem de Jesus e a mensagem de João Batista eram mensagens diferentes. Okay? Se você olhar no detalhe, João Batista estava trazendo uma mensagem da antiga aliança, uma mensagem de julgamento. E Jesus trouxe uma mensagem não explícita, mas uma mensagem que estava incluída a nova aliança, uma mensagem onde a nova aliança iria se formar. Okay? E qual é essa mensagem? E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia, pregando a todos as novas do reino. Cumpriu-se o tempo, está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual o tempo que Jesus está falando? Está chegando o reino de Deus. Como ele chega? Arrependei-vos do quê? Para quê? Crede nas boas notícias, crede no Evangelho. Quais são as boas notícias que Jesus traria, que estava sendo a mensagem da reconciliação? Então vamos lá. Cumpriu-se o tempo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, e implantar justiça eterna. Jesus está falando de uma profecia revelada a Daniel, e Daniel deixou registrado isso para nós, que havia 70 semanas estabelecidas para o povo judeu. Com qual objetivo? De cessar a transgressão e dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas e implantar justiça eterna. Quando Jesus chegou, eu não vou explicar detalhes das 70 semanas, não é nisso o foco agora. Mas quando Jesus veio, quando Jesus morreu na cruz, ali se consumou a semana de número 69. Okay? Por isso que Jesus usou o termo, cumpriu-se o tempo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve em Efésios, ele fala assim, vindo a plenitude dos tempos, ok? O auge dos tempos, Deus enviou Jesus. Ele está falando das 69 semanas, da semana 69 da profecia do profeta Daniel. Está chegando o reino de Deus. O que isso significa? E eu continuava contemplando minhas visões noturnas quando vi alguém, é Daniel que está falando, ok? Semelhante a um ser humano, vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião, bem idoso, e foi conduzido à sua presença. Para quê?
E foi-lhe outorgado toda a autoridade, glória, posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno e jamais terá fim. O seu reino jamais será destruído. Jesus tomou posse do reino. Foi o Pai que entregou o reino ao Senhor Jesus Cristo. Nessa profecia que foi revelada para o profeta Daniel, ele deixou registrado para nós. Então Jesus poderia ter falado muito bem disso. Está chegando até vós o reino de Deus. Ele estava falando dele. Ele estava falando dele. Ele é o soberano do reino de Deus. Ele que tem o domínio sobre isso. Assim como Jesus usou uma expressão assim quando entrou na casa de Zaqueu. Salvação entrou nessa casa hoje. Ele estava falando dele. Ele é o Salvador. Ok? A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Olha, o reino de Deus, olha a diferença. Foi separado a lei da graça. Está separado. O Espírito Santo deixou isso registrado para nós. A lei foi dada, ela foi dada. Você não precisa ter pessoalidade para dar. Você pode pedir para alguém entregar. Você está dando um presente para alguém e alguém está levando. Você não precisa estar junto do seu presente. Então a lei foi dada, mas a graça veio. A verdade veio através de Jesus Cristo, e Jesus é o soberano do reino de Deus. É isso que está falando, é isso que Jesus quis dizer naquele versículo, naquilo que está na mensagem que ele pregou, naquela simples frasezinha tem uma profundidade muito grande. Aí ele fala assim, arrependei-vos, em grego, arrependei-vos é metanoia, que é mudança de mente. Mas sobre o quê? Né? Arrependei-vos do quê? Não esqueça, ele está falando para o judeu, ok? O judeu tinha a lei muito estabelecida com eles. Olha o que Jesus estava falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que Jesus estava querendo dizer. Ele falou isso para Nicodemos. A gente não pode esquecer que essa palavra foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Ele fala assim, na antiga aliança, as pessoas não viam Deus amando, mas Deus julgando. As pessoas tinham a mente de Deus, de que Deus era juiz, que mantinha distância do ser humano. Somente algumas pessoas especiais poderiam se aproximar de Deus. E Jesus quis falar assim, mude a sua mente, mude a forma de você pensar. Porque Deus não é contra você. Deus está ao seu lado, Deus está ao seu favor. Jesus estava querendo dizer exatamente isso para que as pessoas comecem a mudar a mente de vocês. Ok? Essa foi a mensagem que Jesus entregou. E o que significa crede no Evangelho? Crede nas boas notícias. Olha lá, Jesus uma vez estava na sinagoga, né? Ele estava iniciando o ministério, chegou na sinagoga, ele entrou, foi dado a ele o livro do profeta Isaías, e o Senhor Jesus abriu o livro do profeta Isaías, e ele leu aonde estava escrito assim. Isso está escrito em Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos prisioneiros e a recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Isso está na versão King James. Você pode consultar isso também em Mateus, no capítulo 11, vai enriquecer o seu conhecimento. E também você pode verificar, esse texto ele está escrito lá em Isaías. Jesus leu Isaías. Agora eu quero mostrar para você o que está escrito em Isaías. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas dos prisioneiros da escuridão, para anunciar o ano aceitável do Senhor, ou de Yahvé, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Esse é o texto que está escrito em Isaías. Ok? Mas se você prestou atenção, se você conseguiu detalhar, perceber, o que Jesus fez?
Jesus não falou a última frase. E o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Jesus não falou isso. Jesus parou para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé. E Jesus parou. Se você vê na Bíblia esse versículo, a continuação desse versículo, ela não é um versículo do outro, não, é o mesmo versículo, é o versículo 2 do capítulo 61. Jesus parou, Jesus não estava falando de vingança, de dia de destruição, porque Jesus declarou muito bem para os seus apóstolos: o Filho do Homem não veio destruir, mas o Filho do Homem veio salvar. O Filho do Homem não veio condenar, o Filho do Homem veio salvar e resgatar e buscar aqueles que estão perdidos, e não para condenar o homem. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, aonde Jesus para, nós, como seus servos, temos que parar. Não estou dizendo para você que não haverá o ano da vingança do nosso Deus. Haverá, é lógico que vai ter. Essa é a palavra de Deus, a palavra vai se cumprir. Mas tudo tem o seu tempo. E o tempo que estamos vivendo agora é o tempo do ano aceitável do Senhor. É o tempo das boas novas. É o tempo da graça do Senhor sobre você, sobre nós, sobre a terra. Não é o tempo da vingança do nosso Deus. O que eu quero dizer com isso? Não é pela pregação da vingança ou por coisas desse tipo que nós vamos dar sequência no reino de Deus. Não, mas é pela pregação da justiça que Jesus veio instaurar, conforme está descrito no profeta Daniel, que nós acabamos de ler agora há pouco. Então, irmãos, aonde Jesus para, nós devemos parar também, tá? Porque é Ele que está fazendo essa obra, o reino é dele, e nós estamos seguindo a Ele, somos seus servos, estamos seguindo as suas ordens. E com isso, eu quero fazer uma reflexão e perguntar para você assim: como você vê a Deus? Qual é a imagem de Deus para você? Você vê o Deus da antiga aliança? O Deus justo, separado dos homens pelo pecado da justiça, pelo pecado e pela justiça própria dos homens? Ou você vê o Deus da nova aliança, que é justificador, próximo dos homens, que os ama e justifica os homens com a justiça de Cristo? Qual é a visão que você tem de Deus? É um Deus de juízo, que manda fogo do céu, que condena, que acaba com as situações que contrárias, né, a Ele? Ou é o Deus que está buscando a reconciliação com os homens? Né? As pessoas pensam que Deus é inimigo do homem. Deus se afastou do homem. Não. É o homem que é inimigo de Deus. É o homem que rejeita Deus. Porque quando todos os homens estavam longe de Deus, quem tomou a iniciativa de buscar foi Deus. Deus nunca desistiu do homem. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele veio atrás de nós. Ele que nos procurou, Ele que veio atrás de nós. Você acha que Deus veio atrás de nós para quê? Para condenar a gente? Não precisaria, a gente já estava condenado. Mas Ele veio porque Ele nos ama. Foi a iniciativa dEle. E é a iniciativa dEle. Somos nós que colocamos certos padrões ou imagem de Deus, onde Deus fica longe, onde Deus não se aproxima, onde Deus é intocável. Na nova aliança, Jesus já resolveu essa situação. E digo, Deus estava em Cristo resolvendo a situação do pecado do homem. E Ele fez isso conosco. Então, eu quero só que você reflita. Eu não quero que essa reflexão não tem nada a ver com condenação, nada, por favor. É para a sua edificação. É por isso que eu quero que você reflita sobre isso. Como você vê a Deus? Olha a situação que eu vou mostrar para vocês agora. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não os tens conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Agora, eu vou usar como o pastor Paulo ensina. Vamos trazer esse versículo para a nossa pessoalidade. Para nós. Jesus ministrou-lhes
Há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Jaime? Aquele que me vê, que vê a mim, vê o Pai. Como podes tu dizer, mostra-nos o Pai? Como eu posso separar Deus e Jesus? Você quer saber como Deus age diante de uma situação de adultério hoje? Olhe para Jesus. Ele enfrentou essa situação. Você quer saber como Deus age em uma situação de doença? Olhe para Jesus. Jesus enfrentou essa situação. Você quer saber como Deus age quando uma pessoa está, por exemplo, num velório? Olhe para Jesus. Você vai ver como Deus age. Porque quem vê Jesus vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as obras. Quem vê Jesus vê o Pai. Quem vê o Pai vê Jesus. E eles estão conosco. E a imagem que nós temos, ela está lá no Evangelho. Ela está lá declarada de como Jesus age. Você quer conhecer mais a Deus? Você quer conhecer a Deus como Deus ele responde hoje às situações da nossa vida? Olhe para os Evangelhos. Olhe para Jesus Cristo. Porque quem vê Jesus, vê o Pai. Foi essa declaração que Jesus deu aos seus apóstolos. Então faz essa reflexão, irmãos. Quero que você reflita sobre isso. Como que você vê Deus? Você vê o Deus daqueles profetas que manda fogo, de condenação e juízo à frente? Ou você vê Deus em Cristo reconciliando com Ele todas as pessoas que estavam perdidas? Repito, não foi o homem que buscou a Deus. Foi Deus que veio atrás do homem. E até hoje é assim. Não é o homem que sai correndo atrás de Deus. O homem só vai atrás de Deus quando tem problema, quando dá dor de barriga, quando tem dificuldade, quando tem uma crise. Mas Deus está conosco todo o tempo, em qualquer circunstância. O seu amor que Ele dedica, a sua atenção que Ele coloca conosco, ela não tem fim. Esse é o nosso Pai. É Ele que tem feito essas situações conosco. Vamos refletir sobre a seguinte situação. Como Deus pode ser justo e justificador? Como Deus pode ser juiz e advogado de defesa sem comprometer a sua justiça? Como isso pode ser? Como pode sentar no tribunal para julgar e dar uma sentença e ao mesmo tempo estar lá para pagar essa sentença? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela representa a justiça de Deus em ação contra o pecado. A justiça de Deus foi implacável contra o pecado. A justiça de Deus colocou sobre Jesus e o puniu com severidade todos os pecados de toda a terra. Não foi fácil, não é simples. A salvação nos dias de hoje é fácil para nós, mas para Jesus não foi. A justiça de Deus, ela foi muito forte. Não foi algo fácil, não foi algo fácil de se ver. Jesus declarou assim, né? No Evangelho de João, quero destacar aqui, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, ele falou assim, e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Na versão em grega, essa palavra todos, na verdade, ela pode significar todos ou tudo. Então a maioria das Bíblias, ela sempre traduz assim, atrairei todas as pessoas, né? Às vezes está entre parênteses, às vezes está em itálico, certo? Todos os homens, né? Entre parênteses são itálico, mas homens, não existe um complemento. E foi traduzido todos, na maioria das Bíblias está escrito todos, mas no original, essa palavra ela pode significar todos ou tudo, ok? E se você analisar o contexto desse capítulo 8, quando Jesus ouviu a voz de Deus, Jesus falou assim, Pai, glorifica o teu Filho mais uma vez. E o Pai responde numa voz que fala, eu glorifiquei e o glorificarei ainda mais. E todos ouviram aquela voz e ficaram admirados daquela voz, todos que estavam perto de Jesus.
Falaram que veio uma voz do céu, um anjo lhe falou, e Jesus disse, essa voz não veio por mim, ela veio por vocês. Ela não veio por causa de mim, ela veio por causa de vocês. Então, Deus colocou sobre Jesus Cristo todo o juízo que os nossos pecados mereciam. Jesus Cristo foi o nosso para-raio, todo o julgamento, toda a condenação, todo o pecado, toda a culpa. A justiça de Deus desceu implacável sobre ele. Para quê? Para que nós possamos ter paz com Deus, para que nós possamos ser justificados, estar na presença de Deus. A justiça de Deus condenou Jesus em nosso lugar e por nossos pecados, para justificar eu e você, nos tornarmos justos e aceitáveis em Cristo diante de Deus. É isto que foi. É desta forma que Deus pôde se tornar justificador e ao mesmo tempo justo. A justiça de Deus condenou Jesus. E o amor de Jesus pagou o preço para a justiça de Deus do seu resgate. O diabo não tem nada disso. Jesus não pagou nada para Satanás. Foi o amor de Deus pagando para a justiça de Deus o preço do seu resgate. E esta é a nossa vida. Esta é a vida que o nosso Salvador nos entregou e Ele veio. Por isso, eu sempre tenho comigo, temos que honrar Jesus mais do que honramos Adão. Mais do que honramos outras coisas, outras situações que eu vou explicar mais para frente. Deus justo. Quero falar de Deus justo. Como? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Claro, todo mundo pecou, a justiça de Deus condena e todos ficaram destituídos da glória de Deus. O homem perdeu a glória de Deus. E o dia que o homem perdeu a glória de Deus, a morte entrou no mundo. Porque a morte nunca foi plano de Deus. Ela entrou quando o homem pecou. E fala assim, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada para todos os homens, porque todos pecaram. Quando eu leio esse versículo com o pessoal, eu sempre faço uma reflexão. A reflexão é a seguinte: você é pecador porque peca ou peca porque é pecador? A sua resposta é muito importante na interpretação desse versículo. Porque a morte foi legada. Então todos pecaram e todos ficaram separados de Deus, independente de obra. A morte já espalhou pela humanidade, porque foi um legado de Adão. Entretanto, não leves teu servo a julgamento, pois nenhum ser vivo é justo diante da tua presença, disse o salmista. E, em outra passagem, se mantiveres diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Esta é o Deus justo. Ele não aceita o pecado. Ele não aceita situações que estão afrontando a sua justiça. Deus é justo. Então, por isso Deus trouxe essa condenação. Por isso o homem teve que se afastar. Mas Deus também é justificador. E agora eu quero mostrar o lado de Deus justificador. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: olha, Deus estava em Cristo, lembra? Sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um corpo me preparastes. E continua: de holocaustos e ofertas pelo pecado, não te agradastes. E continua: então eu disse, Jesus falando, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Irmãos, nós falamos sempre, né? Temos que fazer a vontade de Deus, temos que fazer a vontade de Deus. E está certo, temos mesmo, e está correto. Então agora eu quero perguntar para vocês nesse contexto, qual é a vontade de Deus? Aqui, do jeito que você está lendo nessa passagem, qual é a vontade de Deus? Eu vou seguir com a resposta. Então, completou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim,
cancela o primeiro padrão, aliança, para estabelecer o segundo. Você viu qual é a vontade de Deus? Era da vontade de Deus cancelar a primeira aliança para estabelecer a segunda. E nós falamos, temos que fazer a vontade de Deus. Claro! Se nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que sair da segunda. Nós temos que sair da primeira aliança. Porque é da vontade de Deus cancelar a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança. E continua. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Olha, cancelou as ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando na cruz. E continua. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Triunfando na cruz. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Despojando. Eu quero fazer uma reflexão também com vocês. O que significa despojando? Essa palavra despojando, despojar, significa desarmar, tirar. Você tirou, né? Desarmou. Então agora vem a reflexão. Nesse contexto, qual era a arma do inimigo? Porque nós estamos falando assim, ó, despojando, desarmar. E desarmou as autoridades e poderes malignos. Leia dessa forma, desarmou as autoridades e poderes malignos. Qual era a arma que os poderes malignos tinham contra o homem? Porque ele foi desarmado. Qual era? Era a lei. A lei dava poder para os nossos inimigos. Em que sentido que ela dava poder? Ela dava poder para nos acusar. Se você tem um mandamento e tem um padrão e você não cumpre, você recebe uma acusação. É óbvio. Então Jesus pegou a lei, os mandamentos, e cravou na cruz. E despojou, tirou as armas, tirou do inimigo aquilo que ele usava para nos acusar dia e noite diante de Deus. É por isso que fala em Apocalipse que o inimigo ele foi eliminado da presença de Deus quando Jesus morreu na cruz, tirando o acusador dos irmãos já não existe, não estava lá quando está registrado no livro de Apocalipse. Para quê? Para que as justas exigências da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Olha, a lei, ela se cumprisse em nós e não por nós. A lei não se cumpre por sua conduta, ela se cumpre em você pela fé em Jesus Cristo. Agora, por que Deus cancelou o primeiro padrão? Para justificar o homem. Por que Deus precisou cancelar o primeiro para poder trazer a justiça? Resposta. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. E qual era a imperfeição da lei? Qual era a imperfeição da primeira aliança? Porquanto aquilo que a lei foi incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança de ser humano. A lei estava enfraquecida por quê? Pela natureza pecaminosa do homem. Porque o homem não conseguia cumprir a lei. E tem mais. Por conta do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. E mais, nesse sentido, não sou mais eu que determino o meu agir, mas o pecado que habita em mim. E tem mais, porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. E tem mais. Por quê? Qual era a imperfeição da lei? A lei era perfeita. Como nós vimos aqui, está citado qual era a imperfeição da lei. A lei é espiritual. Ela não tinha ela não tinha problema. Mas o problema que havia, que fazia com que
que estava na lei era que nós, seres humanos, não somos capazes de cumprir a justiça de Deus através da lei. Nós somos incapazes. Nós somos estéreis, porque nós não conseguimos cumprir o que Deus determina em sua lei. Por isso Deus viu imperfeição na lei. O homem não pode. Aí vamos refletir mais uma coisa. Se tinha imperfeição, Deus sabia. Por que Deus fez essa aliança baseada dessa forma? Por quê? A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Deus sabia que o homem não podia cumprir a lei, mas o orgulho do homem não sabia. O homem não tinha noção do que era. A justiça própria do homem coloca o homem numa condição dele achar que ele pode tudo por si. Deus sabia que o homem não podia. Por isso Deus deu a lei, para mostrar para o homem como um espelho onde estava a falha dele. Olha, porque ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. E outra, porquanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. A lei não é pecado, ela não tem nada de errado. Mas o pecado está em nós e nós não conseguimos atender. Quando a Bíblia fala de lei, ela está falando lei exige. Lei é impessoal. A lei exige de você. A lei não é boazinha. A lei é o fato. É igual hoje. Nós temos lei de controle de velocidade. Né? Então tem locais que a velocidade é 60 km por hora. Se você passar 61, você está transgredido. A lei, ela não considera intenções, ela considera fatos. E o fato é que o homem não é capaz de atender os requisitos da lei. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Por que a lei dá poder para o pecado? Porque a lei determina as coisas que o homem não pode. Então o homem não podendo, o homem recebe a acusação do inimigo. E ele, recebendo a acusação do inimigo, ele se afasta, ele se deprime, ele acha que ele é incapaz e ele não consegue atender. Então a força do pecado é os requisitos que a lei exige do homem. Porque o homem é incapaz. Miserável homem que sou. Essa foi a definição de Paulo. Quem me libertará do corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Olha o argumento de Paulo. Quem? Paulo não falou o que me livrará. Se Paulo tivesse falado o que me livrará, a resposta poderia ser a meditação, o isolamento, a oração, as boas obras. Mas ele não falou nada disso. Ele falou quem. Quem significa que é alguém externo. Não é alguém... ajuda não vem de dentro. A ajuda tem que vir de fora. Porque senão você não consegue vencer o poder da morte. Nesse momento nós vamos abordar o tema A Nova Aliança. Então, Deus estabeleceu uma nova aliança. E a primeira característica dela é: não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tirei pela mão para os conduzir fora do Egito. A nova aliança não tem semelhança com a anterior. Não é conforme aquela aliança. Não é na mesma base daquela aliança. A base mudou totalmente. Está em Hebreus. Como ela é. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel passado aqueles dias. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, desde as criancinhas até a pessoa mais adulta e mais madura. Todos me conhecerão. Por quê? Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Olha que declaração que Deus fez.
eu vou te perdoar e não vou me permitir lembrar dos seus pecados. Esta é a declaração. Estas 3 cláusulas fazem parte da nova aliança. Gravarei as minhas leis, serei o seu Deus e todos vocês vão me conhecer. Porque eu vou perdoar todos os seus pecados e não, olha, não é só perdoar. Deus fala, eu não vou me permitir lembrar mais dos seus pecados. Faz parte da aliança. Eu quero então, desse texto que nós lemos, que está lá em Hebreus, é muito rico. Eu aconselho você ler Hebreus, olha, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Tem uma riqueza muito grande da nova aliança. Em Hebreus, em Romanos, em Gálatas. É importante que nós tenhamos conhecimento bastante desses livros, dessas cartas. Elas são uma base muito importante para nós. Agora eu quero destacar 2 pontos chaves dessa nova aliança. Qual lei é essa que foi o primeiro cláusula? E como Deus não se lembra dos nossos pecados? Como pode isso? Primeiro, qual é o amor? Né? Qual é a lei que Deus coloca nos nossos corações? O amor não faz mal contra o próximo, porque o amor é o cumprimento da lei. Quem ama, cumpre a lei. Né? A lei fala assim, não adulterarás. Mas na graça, na nova aliança, ela fala, ame, e quem ama não adultera. Ao contrário, quem ama é fiel em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então, o que vem da lei, ela é uma exigência. Mas o que vem pela nova aliança, da graça e do amor de Deus, ela tem base em relacionamento. Ela tem base, o Senhor colocou o amor dele nos nossos corações. Jesus falou assim em Apocalipse, eu estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar na sua vida e vou ceiar com você e você comigo. E o meu amor estará em você. E você cumprirá a lei porque eu estou em você. Então, a lei nova que Deus está escrevendo no nosso coração é a lei do amor. E a segundo item, como Deus não se lembra? Olha, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos traduzir isso para nós? Vamos trazer para nós esse versículo? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Jaime. Ele tira. Ele simplesmente tira. Se você tira algo, a hora que se a outra pessoa olhar, ela não vai encontrar. Não tem lá, não tem mais nada lá para se lembrar. Já foi tirado. Então Deus disse, eu não me permitirei lembrar. Eu não me permitirei lembrar aquilo que Jesus tirou de mal, do pecado das nossas vidas. Essa foi a declaração do próprio Pai. E como Ele tira o pecado? Como Deus tira, como Jesus tirou o nosso pecado? Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Jesus ofereceu-se, Ele ofereceu um sacrifício pelos nossos pecados. E tem mais. Quando nossos pecados pesavam sobre nossos ombros, tu mesmo fizesses propiciação por nossas transgressões. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. E tem mais. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelas nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Ele é a oferta dos nossos pecados. Tem mais. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Deus o ofereceu como propiciação por meio da fé, como evidência da sua justiça. Tem mais nos Salmos. Contudo, em ti está o perdão pelo que és reverenciado. Em ti está o perdão. Quando fala em ti, Deus não pode negar a sua justiça.
Você entende isso? Deus não pode pegar o pecado e jogar debaixo do tapete. Então, quando fala em ti, está dizendo que a ação foi feita por Ele para que o pecado fosse pago, para que a remissão, para que o resgate fosse feito. Continua. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você entende esse versículo? Esse versículo é lindo. Olha que ele fala assim, ó, nele nos tornamos justiça de Deus. Depois eu volto nesse versículo. Como? Vocês entenderam como que o Senhor tira o seu pecado? Se Jesus ofertou e fez a propiciação em seu favor, não tem mais do que Deus falar sobre o pecado, sobre a sua vida. Porque Jesus já fez isso. E nós vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente. Como Jesus, como ele não tira, eu coloquei isso para destacar uma coisa importante. Como que o pecado não sai da nossa vida? Como que ele permanece? Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se gloriar por esse motivo. Ninguém, Deus não perdoa ninguém por causa do seu comportamento, por causa das suas obras. Porque nenhum comportamento pode fazer isso. Nenhuma conduta, não importa como mais honesto que a pessoa seja. E nós não estamos falando que a honestidade é ruim. Eu estou dizendo que ela não é suficiente para pagar o resgate pelo preço de uma vida que é exigida pela justiça de Deus. Estamos plenamente conscientes, entretanto, de que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei. Porque, portanto, é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Então, nós entendemos que Jesus é a nossa propiciação. Nele nós nos tornamos justiça de Deus. E que nós não podemos ser justos diante de Deus pelas nossas obras. Porque ninguém pode. Então, o que devemos fazer para ser salvos, viver uma vida justa e reta diante de Deus? Então a Bíblia nos ensina. Visto que a justiça de Deus se revela nas boas notícias, no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá por crer em Jesus Cristo. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência da lei, independente do cumprimento de exigências. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Olha esse versículo, sabe? Olha que o Espírito Santo diz através de Paulo. Crê em Deus que justifica o ímpio. Aqui não está falando que Deus justifica um homem honesto, um homem bonzinho. Ele está falando que Deus justifica o ímpio. A sua fé lhe é acreditada como justiça. Irmãos, nova aliança, novo sacerdócio. Eu quero que os irmãos entendam isso. O Evangelho está sobre o sacerdócio de Melquisedeque, não mais sobre o sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Arão e a lei era assim: faça o bem e receba o bem, faça o mal e receba o mal. Esse era o sacerdócio de Arão. Você recebe aquilo que você faz. Mas o sacerdócio de Melquisedeque, você recebe aquilo que você não faz. No sacerdócio de Melquisedeque, quando Melquisedeque apareceu, e ela está em Gênesis, no capítulo 14, quase nem tem fala dele, mas ele falou duas palavras, ele fala assim: bendito seja Abraão, e bendito seja o Deus Altíssimo. Da boca de Melquisedeque só saiu bênçãos e bênçãos, não saiu maldição. Você está debaixo de um sacerdócio de bênçãos, de um sacerdócio que te justificou. Em Salmos, eu devo ter esse versículo aqui, Salmos 110 fala: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Olha aqui em Hebreus. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Se está falando que ele não pode, que ele não seja capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, significa que nós fracassamos, que nós temos fraquezas. Mas temos o sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. E continua. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e intercede por nós. E mais, neste exato momento, olha que lindo esse versículo de Jó. Neste exato momento que você está lendo, que está lendo a tela e está ouvindo, lá no céu está a minha testemunha e lá nas alturas está o meu fiador. Jó, continuando, contudo, aquele que intercede por mim, defende a minha causa diante da presença de Deus, com a disposição fraterna de um verdadeiro amigo. Deus é seu amigo, é seu Pai, Ele te defende. Concluindo, Ele é poderoso para salvar definitivamente aquele que, por intermédio dele, Jesus Cristo, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É isso que o Senhor faz por você continuamente. Se o Senhor faz isso por você continuamente, como nós podemos desprezar? Como nós podemos desprezar a obra que o Senhor faz? Como nós podemos colocar a obra de Adão acima da obra de Jesus? Quando eu falo isso, eu quero dizer assim: se você pecar, você sai da presença de Deus. Olha, se eu peco, eu saio da presença de Deus, então Adão é mais forte que Jesus. É isso? Agora, se eu creio que em Cristo eu me tornei justiça diante de Deus, mesmo quando eu erro, eu não estou valorizando o erro, eu não estou valorizando o pecado, eu estou valorizando a obra do meu Salvador. Mesmo quando você cai, você ainda é justo diante de Deus, porque Deus não está olhando para você, está olhando para a justiça de Jesus Cristo que está em sua vida. Então aí você está honrando a obra do Senhor. É aí que você está honrando o que Ele fez na cruz. Vou voltar mais disso daqui a pouquinho. Um novo nascimento, eu quero falar sobre esse tema que tenho no meu coração há um tempo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmão, quando você creu e recebeu o Senhor Jesus, você nasceu de novo. Você não nasceu da vontade do sangue, você não nasceu da sua vontade, você não nasceu da vontade da carne, você não nasceu da vontade do homem. Você foi Deus, você nasceu por Deus, você nasceu pela vontade de Deus. E você acha que Deus não conhece tudo da sua vida? O seu passado, o seu presente e o seu futuro? Deus sabe tudo, tudo que vai acontecer com você. E quando Deus te perdoou os seus pecados. Todos os seus pecados. E você nasceu. Então o que eu quero dizer para você, não despreze o novo nascimento por causa do seu comportamento. Como Esaú desprezou a primogenitura. O nosso comportamento não é perfeito. Não é perfeito. Mas o nosso Deus nos justifica. O nosso Deus está conosco. Eu não estou falando isso para incentivar você a ter o comportamento errado. Não, porque quem nasceu de novo não tem prazer no pecado. Quem nasceu de novo não fica pensando no pecado. Quem nasceu de novo não fica assim, acorda de manhã e vai falar, hoje eu vou pecar. Não faz isso. Mas nós pecamos. Nós somos um espírito que ressuscitou e habitando num corpo falido. Então em nós ainda mantemos a nossa situação dos nossos vícios, dos nossos medos, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Nós mantemos. Não sai rápido. Mas não devemos desprezar porque nascemos pela vontade de Deus. Ora, porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento, que te conduz à mudança de mente.
É a misericórdia de Deus que faz isso. Não despreze a bondade e a tolerância e a paciência de Deus. Nem tudo acontece no tempo que nós queremos, mas o Senhor está fazendo uma obra. Também tem, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos ensina, nos orienta a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesse presente. Quem nos orienta? A graça de Deus. Não sou eu. Não sou seu professor que orienta você sobre como renunciar à impiedade. Não é seu pai, a sua mãe, o seu amigo, a pessoa próxima a você que pode te orientar a todo tempo a renunciar. É a graça de Deus que te orienta, porque isso é uma mudança interna. O Evangelho não é para mudar comportamentos. O Evangelho é para mudar o interior das pessoas. Deus muda de dentro para fora. E é somente a graça de Deus que pode fazer isso. Não é a sua orientação. Você pode ter uma vida perfeita diante dos homens, mas ser um grande pecador nas costas, escondido. Agora mesmo, quando você está em quarentena. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sabe, eu coloquei esse versículo aqui porque eu quero ensinar nessa passagem, em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 5. Fala assim, que as armas da nossa milícia não são carnais e poderosas em Deus. A nossa guerra, ela não é carnal, a nossa guerra é espiritual, ela está na nossa mente. Então, o que nós já vimos na parte 2 dessa lição, que a força do pecado está na lei. Então, o que acontece com relação a isso? Quando você erra, você será acusado na sua mente. Você fez isso, você é um crente que faz isso, você faz aquilo lá. E se você olhar para isso, você vai se afundar. Mas a Bíblia diz, nessa passagem de Coríntios, ela fala, leve todo o pensamento à obediência de Cristo. A maioria das Bíblias, sinto por isso, ela não está correta, por isso que nessa versão eu usei a versão Almeida e corrigida. A maioria da Bíblia está traduzindo assim, leve seu pensamento a obedecer a Cristo. Não é isto esse versículo. Esse versículo fala assim, pegue o seu pensamento e leve ele até a obediência de Cristo. Se lembre da obediência de Cristo, porque você é abençoado pela obediência de Cristo e não pela sua. Quando você faz isso, você honra o que Jesus tem feito. E não simplesmente trazendo para você, trazendo para o ego e para o eu. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo. Como eu disse, irmãos, nós não somos perfeitos, mas o nosso Pai é, e Ele está fazendo uma obra em nossa vida. O Evangelho é sobre crer e não sobre fazer ou ser. Se você crer nas boas notícias, você receberá a vida eterna, viverá em paz com Deus. Porque as boas notícias é crer somente. Crer que eu sou o seu Salvador, que eu sou que te justifica. Quando eu falo eu, obviamente estou me referindo a Jesus dizendo isso para você. Essa é que nós devemos fazer. E como devemos viver no nosso dia a dia? Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe for proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. E fala, mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio do material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados, com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor. Irmãos, como que o cristão deve viver hoje? Olhando para Jesus. Pare de olhar para você. Você não é o centro, é Jesus que é o centro. Nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Contemple o Senhor e você vai ser transformado na imagem dele de tempo em tempo, porque aquele que começou uma boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia do Senhor.
E como nós devemos, sabe, nós temos a nova e a antiga aliança. Como nós devemos ler a antiga aliança? Eu quero passar isso para vocês. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Sabe, esse contexto é o seguinte: Jesus havia ressuscitado, os discípulos estavam muito envergonhados, estavam tristes, na verdade, estavam indo para Emaús, e o Senhor apareceu dele e falou: rapazes, o que vocês têm? Ah, Senhor, nós achávamos que era Jesus Cristo que iria salvar-nos, nos libertar do povo de Israel, mas ele morreu, tal. E Jesus falou: mas como vocês são duros para crer? Mas Jesus não se revelou. Então é aí que entra esse versículo. Então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, Jesus explicou que a seu respeito constava em todas as escrituras. Como nós estamos na nova aliança, devemos ler a Bíblia do jeito que Jesus ensinou os seus discípulos. Nós temos que encontrar na antiga aliança Jesus Cristo. É uma pena que não ficou registrado esse relato de Jesus. Seria tão bom, né? Talvez não ficou registrado para que a gente possa ter a curiosidade de buscar. Mas é isso. A vida do cristão é viver olhando para Jesus. É viver, encontrar Ele na Bíblia, encontrar a sua obra. Pare de olhar para si e olhe para Ele. E quando você olha para Ele, Ele leva as suas coisas por você e realiza as obras da sua vida. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa é a palavra que eu quero deixar com vocês. Eu não sei se todos entenderam, tem partes às vezes pode ser difícil das pessoas entenderem. Quem não entendeu, por favor, antes de tirar uma pedra, você escreve para mim, pergunte, eu posso esclarecer todos os itens que estão aqui. Eu fiz o possível para deixar registrado versículo por versículo e não colocar a minha opinião, mas deixar registrado tudo o que está escrito na Bíblia. E eu quero, irmãos, salientar agora, você, principalmente essa parte onde nós estamos, que eu quero deixar aqui, que não despreze o seu novo nascimento. Sabe, se você é pai e o seu filho está longe, ou se você aceitou Jesus um tempo e você está longe também, porque se sente culpado por alguma coisa que fez, ou que não fez, mas sente acusação, o Senhor é a sua justiça. Olhe para Ele e você vai ser iluminado. Jesus, lá no deserto, Jesus falou para Nicodemos assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E todos que olharem para Ele serão salvos. Qual a dificuldade de olhar? O Senhor não está olhando para os seus pecados, como nós já vimos e já mostramos aqui na Bíblia, que Ele não se lembra dos pecados de quem estão em Cristo. O mundo está indo para o inferno por causa de um pecado. Não é pelo multidões de pecados que existe, é por causa de um pecado. O pecado da incredulidade, de não crer em Cristo. Creia no Senhor. Ele está perto de você. Ele está perto. A salvação é fácil. A salvação não é difícil. Deus não cobra de você nada. Ele pede apenas, creia. Se com seu coração você crer e com sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Não está te pedindo nada além disto. A salvação é fácil e simples e está ao seu alcance, aonde você estiver. Se você estiver no submarino, se você estiver num avião, se você estiver numa caverna, a salvação está ali fácil ao seu encontro. Crê somente e confesse com sua boca o Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Fique na paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe vocês. Eu espero que o Senhor ilumine, sabe, como Paulo escreveu. Eu espero que o Senhor possa
abrir os olhos do nosso entendimento para que a gente consiga entender o tamanho do amor de Jesus Cristo, em sua altura, em sua profundidade, em sua largura, e conhecer o conhecimento de Deus e o amor de Deus que tem por nós, para que a gente possa... Isto é uma revelação, isso não é algo que vem do intelecto. O conhecimento do bem e do mal não é capaz de entender as coisas de Deus, como Deus fez. Tem lógica, mas não tem uma revelação. Eu espero que o Senhor possa revelar a você toda a obra que Ele tem feito a seu favor. Que Jesus Cristo está com você, Ele te ama. Amém. Fique com Deus.